Meus irmãos, no livro dos Salmos, nós vamos ler no livro dos Salmos, Salmo 33. Abra sua Bíblia, no livro dos Salmos, o Salmo 33. Salmo número 33. Damos as boas-vindas ao Gilardino, Priscila, Deus abençoe, são bem-vindos. Louvor ao Criador e Preservador. O livro dos Salmos, o Salmo número 33. Leiamos a palavra do Senhor. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temo-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos falar com Deus numa oração, com a sua fronte. Vamos interceder a Deus agora numa oração, pedindo a orientação de Deus, para que Deus possa falar ao nosso coração. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua santa e bendita palavra. Obrigado pela sua igreja, que se reúne agora sobre a face da terra, Senhor. Esteja dando conhecimento ao teu povo, ó Deus, sensibilidade ao teu povo, temor do Senhor ao teu povo. Carecemos da tua intervenção, Senhor, para que possamos enxergar além da mera letra, ó Deus. Obrigado por essa palavra, por esse salmo que chegou até nós, que falou naquela época, tem falado em todas as épocas, e fala conosco hoje. Nos dê ouvidos, Pai, para que possamos ouvir a tua voz. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. O salmista fala com toda a convicção, sem dúvida nenhuma, a despeito do contexto em que ele vivia, a despeito das suas lutas internas e externas, sociais ou não. Ele dizia assim, com toda a convicção: a terra está cheia da bondade do Senhor. Meus irmãos, nós aprendemos
desde bem cedo que Deus é bom. É uma frase que é bem repetida por aí, que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Mas que resposta temos nós para aqueles que dizem que Deus não existe? Ou se existe, não é um Deus bom? Pois como poderia ser um Deus bom e permitir toda a desgraça do mundo? Como que um Deus bom poderia permitir que bebês morram na infância? Que crianças morram de fome em meio à pobreza? Ou em meio às guerras? Como que Ele pode permitir que alguns tenham tanto privilégios e outros tanta escassez? Que o injusto domine sobre o justo e que muitos fiéis sejam perseguidos e mortos sem temor nem piedade. Diante dessas questões, por que nós devemos crer na bondade de Deus? Seria a pergunta. Deus criou o homem, como nós lemos na palavra, como nós lemos lá no Gênesis, com liberdade de escolha. Isso é fato. É só você conferir o que nos fala o Gênesis. E tendo essa liberdade, meus irmãos, o homem então pode rebelar-se ou não rebelar contra Deus. Ele pode fazer as suas escolhas ou não. E as suas escolhas podem ser contrárias aos desejos de Deus, como aconteceu lá no Gênesis. Tudo bem. Mas e as catástrofes que acontecem? Naturais, as doenças que trazem tanto sofrimento. Lemos na palavra que o pecado entrou no mundo. E como o pecado entrou no mundo, se espalhou por toda a terra, os seus efeitos, desde então, vieram contaminando a humanidade, contaminando toda a terra. A palavra não esconde, ela é muito clara. Poderíamos citar aqui textos e mais textos, mas Romanos 5,12 nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, veja bem, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Observem o que nos fala a palavra: todos pecaram. E diz ainda o apóstolo Paulo, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Diz a palavra: não há quem entenda. Olha a situação. Não há quem busque a Deus. Olha a situação. Todos, sem exceção, se extraviaram. É o que fala a palavra de Deus. Nós, meus irmãos, não podemos conhecer todas as razões que Deus tem para permitir o mal e o sofrimento no mundo. Mas o fato é que, se Deus eliminasse o mal, é provável que Ele teria que eliminar todas as pessoas do planeta. Isso porque a Bíblia Sagrada diz que todos somos pecadores. E nós carregamos conosco a maldade. Nós já nascemos com GPS direcionado para a maldade. Não existe faculdade nenhuma, pelo menos formal, para ensinar o mal. Existe para ensinar o bem. Nós somos doutorados no mal. Nós não carecemos de ninguém para nos ensinar o mal. Nós nascemos debaixo do signo do mal e da maldade. Está aí a explicação teológica para tanta desgraceira no mundo, porque nós carregamos conosco a maldade. Não tem como acusarmos Deus, muito pelo contrário, é bater na nossa boca, botar a boca no pó e pedir a misericórdia. Vocês observaram aquele pôr do sol aqui quando nós cantávamos? Que coisa espetacular! Dá para descrever aquilo?
aquelas cores todas. É porque você não viu o primeiro pôr do sol no paraíso. Olha que interessante. A W. Pink, teólogo, falando sobre os atributos de Deus, introduz o assunto sobre a bondade. Ele diz assim, abre aspas: não se pode, com justiça, pôr em questão a bondade de Deus, pelo fato de haver sofrimento e tristeza no mundo. Se um homem peca contra a bondade de Deus, se ele despreza as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, e seguindo a dureza e a impenitência do seu coração, entesoura para si mesmo a ira para o dia da ira. A quem devemos culpar senão? A quem deve culpar senão a si próprio? Pelas tragédias do mundo. O salmista, no salmo lido, não levanta tais questionamentos, porque o salmista tinha ciência do seu estado de miserabilidade. E o salmista, ciente da bondade de Deus, ele louva a Deus. Deus é bom, a terra está cheia da sua bondade. É o que nos fala o salmista. Ele diz que Deus é bom, e isso o faz irromper em louvores. E o salmo todo é um salmo de gratidão e louvor, porque Deus é bom, a despeito das tragédias, das rebeliões, do pecado, Deus vai continuar sendo bom. E o salmista então irrompe em louvores ao Senhor. E meus irmãos, a Escritura Sagrada, que eu deveria conhecer, que você deveria conhecer, demonstra fartamente a bondade de Deus. A natureza diuturnamente proclama que Deus é bom, vimos agora. Toda a natureza, o micro, o macro, toda a natureza proclama que Deus é bom. O pecado embaça a nossa vista. Começamos a colocar Deus na parede, apontar o dedo. Nós somos responsáveis. Deus é só bondade. Deus é só bondade. Não tem como você fugir dessa realidade. Tiago nos diz que toda boa dádiva, olha só que lindo, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Olha o que ele diz: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago está afirmando, meus irmãos, não somente a imutabilidade de Deus, mas a sua bondade. Todo bem desce de lá, é o que ele está dizendo. Todo bem desce de lá, todo bem vem de Deus, diz Tiago, porque Deus é eternamente bom. Deus não muda. Se Deus é eternamente bom, e se Deus não muda, nós concluímos que a sua bondade igualmente jamais muda. Se Deus é imutável, é totalmente bom, a sua bondade não muda. Você muda, eu mudo. Eu acordo vou dormir um outro tipo de ser, de gente. Acordo como um cordeiro, durmo como um animal. Tem dois mundos dentro de mim. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. E eu vou culpar Deus de alguma coisa? O salmista fala que Deus é bom, coisa tremenda. Meus irmãos, a sua bondade permeia toda a terra. E Deus não é apenas benevolente, doando coisas boas. Olha que interessante, Ele é bom na sua essência. Deus não é bom porque Ele te dá alguma coisa. Independentemente disso, Ele é bom. Antes de criar você, Ele já era bom.
Antes de criar o universo, o mundo angelical, Ele é bom, eternamente bom. Deus não é bom porque te serve, porque derrama bênçãos. Essencialmente Ele é bom. Eu não tenho outra maneira senão me romper em louvores a Deus, ainda que meu contexto é caótico, é de sofrimento, porque mesmo assim Deus continua sendo bom. O próprio Jesus Cristo, Ele afirmou, vocês se lembram naquela conversa com o jovem rico? Ele fala assim para o jovem rico: ninguém é bom senão um só, que é Deus. É o da boca de Jesus Cristo. Ele é bom porque essa é a sua lei para si mesmo. Ele é bom porque faz parte do seu caráter. E Ele jamais age de forma contrária ao seu caráter. Quer você queira ou não, Deus vai continuar sendo bom. Você pode se armar contra Ele, se argumentar e argumentar, blasfemar, ficar irado, Ele continua bom, porque Ele é bom. O que o salmista fala é o que a Bíblia inteira fala, e a terra está cheia, está repleta, está transbordando da bondade do Senhor. É o que fala o salmista. Não sei se você observou, mas o salmo anterior é o 32, um salmo lindo, salmo 32. E é interessante que o salmo 32 é atribuído a Davi. O salmo 33 não tem o autor identificado, mas parece uma continuação do tema do salmo 32. Parece uma resposta de louvor por causa da misericórdia que o Senhor mostrou para com Davi, culpado de graves crimes, no salmo anterior. Então olha que interessante, no final do salmo 32, o rei Davi, perdoado, ele chamou os justos a adorarem o Senhor. O salmo 33 faz exatamente isso, honrando Deus por ser fiel e proteger e abençoar o reto de coração. Então a comparação do final do salmo 32 e o início do 33 mostra que o tema continua. Observem, perdoado, renovado. No salmo 32, Davi diz assim no verso 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. E o salmo 33, versículo 1, dando sequência, diz assim: exultai o quê? Ó justos, onde? Em quem? No Senhor. Aos retos fica bem? Parece que ele continua o tema. Está tão feliz com o perdão dos pecados, com a renovação, que ele continua o tema. Então, a despeito das perturbações, das contradições, o salmista está dizendo para você que a sua alma pode esperar no Senhor, porque o Senhor é bom. É o que está dizendo aqui o salmista. E é interessante que lá na conclusão do salmo, para fechar o salmo, note o que ele fala a partir do verso 20, a conclusão do salmo: nossa alma, espera em quem? No Senhor. Que Senhor? Esse Deus que é bom. Porque o Senhor é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele o nosso coração o quê? Porque nele nós confiamos. Seja sobre nós, Senhor, a tu o quê? E ele repete: como de ti esperamos. Ele tinha plena convicção de que Deus é bom. Ele esperava, confiava nesse Deus que é bom. Olha que interessante. Ele conhecia o seu Deus e assim ele conclui o salmo de maneira magistral. E isso enche o nosso coração. Eu citei o teólogo A.W. Pink sobre a bondade de Deus, e ele continua. Ele diz assim, abre aspas: a bondade de Deus tem que ver com a perfeição da sua natureza. A bondade de Deus tem a ver não com o que Ele te dá, entenderam isso? Mas com a própria natureza de quem? De Deus. Então ele diz assim: a bondade de Deus tem que ver com a perfeição da sua natureza. Deus é luz,
Deus não tem luz, Deus é luz. Entende isso? Deus é luz, e não há nele trevas trevas nenhuma, de João, lá no capítulo 1 João. Há uma tão absoluta perfeição na natureza e no ser de Deus, que nada lhe falta. Nada falta a Deus. Há uma absoluta perfeição. Nada nele é defeituoso. E nada se lhe pode acrescentar para melhorá-lo. Ele, seu Deus, Ele, meu Deus, Ele é essencialmente bom. Bom em si próprio. Bom em si próprio. O que nada mais é, pois todas as criaturas só são boas pela participação e comunicação da parte de Deus. Ele é essencialmente bom, não somente bom, mas é a própria bondade. Na criatura, a bondade é uma qualidade acrescentada. Em Deus é sua essência. Por isso que o Senhor falou para o jovem rico: por que você me chama bom? Só tem um que é bom, aquele que está no céu. Ele, Deus, é infinitamente bom. Na criatura, a bondade é uma gota apenas, conta-gota. Mas em Deus há um oceano infinito, ou um infinito ajuntamento de bondade. Ele é eterna e imutavelmente bom, porquanto Ele não pode ser menos bom do que é, como não se pode fazer nenhum acréscimo a Ele. Assim também não se lhe pode fazer nenhuma subtração. Aí ele conclui: Deus é sumo bono, é o sumo bem. Deus é todo bondade. É porque nós não o conhecemos. Sabe essa ira sua? Sabe essa ira que eu tenho? Essa repulsa, essa irritação, essa cobrança? É porque eu não conheço Deus. Ele é todo bondade. Eu me relaciono com Ele com medo, como se Ele fosse um padrasto, como se Ele ficasse. Eu estou perdendo a oportunidade de conhecer um Deus que é tudo bom, só bondade. Olha que coisa, meus irmãos. Como que essa bondade se manifesta? Poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Mas essa bondade se manifesta através do seu amor. Eu te amo. O Senhor falou o seguinte: olha, se você ama quem te ama, o que você faz de um lado? Qualquer um faz isso. Ama quem não te ama, porque Deus faz isso. Deus vai além. Se Deus estivesse aguardando você amá-lo para Ele te responder, você estava encrencado. Alguém disse assim: eu sei que Deus me amou e me escolheu antes de eu nascer. Porque se Ele tivesse esperado eu nascer, não teria me amado nem me escolhido. Porque eu sou só desgraça, eu sou uma chaga, só penso besteira, só falo besteira. O salmista então se abre em louvor a Deus. E essa bondade vem no seu grandioso amor. E essa bondade, meus irmãos, ou este amor, de maneira geral, ele é direcionado tanto às criaturas racionais como ao restante da criação. Ele cuida do homem racional e de toda a criação. É o que nos ensina a Bíblia e a própria natureza. O Salmo 145, versículo 9, nos diz assim: olha que lindo, o Senhor é bom. Olha o que fala o Salmo, é a Bíblia, o Biblião seu. Olha o que fala: o Senhor é bom para todos. Aí você quer monopolizar, quer segurar Deus, né? Quer controlar Deus.
começa a amaldiçoar o outro. Diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias, olha o que fala o salmista, permeiam todas as suas obras, todas. E diz mais o salmo: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento, abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Isso de maneira geral. E de maneira particular ainda, Ele tem bênçãos especiais para o seu povo, porque nos vê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A maior prova desse amor, meus irmãos, foi vista na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos o texto que fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda pecadores. Deus é bom para com todos, e é bom de maneira especial para com os que creem. É a graça comum e a graça especial. Jesus, revelando um Pai que é bom, diz assim: por que você anda ansioso pela vossa vida? Com o que vai comer e beber o vestido? Esqueceu que você tem um pai? Está lá na Bíblia. Está arrancando os cabelos por quê? Esqueceu que Deus é bom? Olha, Ele colocou as 3 necessidades mais básicas: comer, beber e vestir. É a coisa mais básica. Se nem por aquilo que é mais básico eu devo me desesperar, as coisas triviais então. Aí Ele falou: observe as aves. Já observou? Elas não trabalham. E o vosso Pai cuida delas. Observe os lírios, eles não tecem. O vosso Pai. Vocês são mais importantes. Eu vou cuidar de vocês. Aí Ele fala assim: não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? A ideia é muito simples, o argumento de Jesus Cristo. Qual que é mais importante? É o corpo ou a veste? Ora, senhor, o mais importante é o corpo. Aquele que deu mais importante não vai dar aquele que é menos importante? Qual que é mais importante? É a vida ou é a comida? É a vida. Ora, mas se Ele fez o maior que dá na vida, vai fazer o menor que dá na comida? Os pagãos, que não sabem de um Pai bondoso, é que preocupa com isso. Vocês não. Vosso Pai sabe. Deus é bom. E essa bondade se manifesta também através da sua graça, do seu amor e da sua graça. Então Deus, escute só, não está satisfeito com o estado caótico do nosso mundo. Óbvio que não. E nem foi Ele quem desejou que o mundo caísse desse estado. Foi uma escolha deliberada do homem que trouxe todas as desgraças dessa vida. Ele poderia ter deixado o mundo entregue ao seu próprio destino, mas Ele não deixou. Diz a Bíblia que providenciou uma redenção completa para este mundo. Por que eu digo que é completa? Porque até a criação vai ser redimida. Paulo fala sobre isso. A criação será redimida do cativeiro, novos céus e nova terra. Até a criação será redimida para a liberdade dos filhos de Deus. E graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. Não merecemos. Deus derrama essa graça. A graça comum por todos, justos e injustos. E uma graça especial para aqueles que estão em Cristo. Deus é bom. Uma outra forma de entendermos a bondade de Deus é pensar na sua misericórdia, seu amor, sua graça, sua misericórdia. A Bíblia, ela é riquíssima descrevendo Deus como misericordioso. Pode observar na palavra. O Salmo 136, meus irmãos, ele repete em todos os versículos: porque a sua misericórdia dura 1 ano. Vamos deixar até ver? Não, dura para sempre. E Luiz Berkoff, o teólogo, ele diz assim:
Se a graça de Deus vê o homem como culpado e, portanto, necessitado de perdão, a graça vê o homem como culpado e necessitado de perdão. A misericórdia de Deus o vê como um ser que está suportando as consequências do pecado, que se acha em lastimável condição e que, portanto, necessita de socorro divino. Sabedor disso, ele derrama a sua misericórdia. O Salmo 32:11 fala: muito sofrimento vai ter que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor será assistido pela sua misericórdia. Então, suas eternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras. É o que nos fala todo o Evangelho. Nós lemos em Êxodo 24: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Faço até 1000 gerações. E lemos ainda em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Além de não ter fim, elas não caducam, elas renovam toda manhã. É sempre uma novidade. Deus não caduca. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E o salmista canta no Salmo 103, 10 a 14: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante nossas iniquidades. Pois, olha o que ele fala: quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as suas transgressões, as nossas transgressões. Olha o que diz o salmista, escuta só isso: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Sua bondade é vista em sua misericórdia infinita. E finalmente, meus irmãos, sua bondade é vista na sua paciência. Na sua paciência. Como Deus é paciente, não é? A Bíblia diz que Ele tolera os pecados dos homens por longos períodos, sem visitar imediatamente a iniquidade deles, dando oportunidade para arrependimento. A Bíblia diz que em sua paciência Deus está adiando o julgamento dos ímpios. E a paciência de Deus é perdoadora. Jesus, para ilustrar isso numa parábola, nós estudamos nas quartas-feiras com a igreja, ele diz assim, sobre o servo, ele diz assim, o servo, ele suplica ao seu senhor e pede paciência. Aí diz assim: o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo, cheio de compaixão, o mandou embora e falou assim: olha, a sua dívida está perdoada. Está perdoada. É uma paciência perdoadora. O apóstolo Paulo fala que em nossa salvação nós vemos a longanimidade de Cristo. Ele é longânimo. Só que a paciência de Deus não significa, irmãos, indecisão. Nada disso. A paciência de Deus tem um propósito, para que o seu povo se arrependa. Você está protelando. Deus está sendo paciente. Não é que Deus está indeciso quanto a você, não. Ele tem um propósito, ele quer que você se arrependa quanto à sua caminhada. É uma paciência que não nos estimula à indiferença, mas que nos conduz ao arrependimento sincero e à busca do perdão. Tem muito crente protelando. Deus é paciente, mas tem um negócio: a misericórdia dura para a paciência, não. Ele é longânimo, mas a palavra diz que Deus é justo. O profeta Joel, como o povo rasgava as vestes, os rituais religiosos, o profeta Joel diz assim: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes,
Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Olha o que fala o texto. Escuta só isso. Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Então nós devemos considerar com atenção a paciência do Senhor. O ano está praticamente começando. Deixe de protelar. Abraça a causa do Senhor. Seu compromisso com o Senhor. Renova os seus votos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o juízo chega. É o que nos fala todo o Evangelho. O salmista, no Salmo lido, ele enche o nosso coração. E sempre podia falar da bondade do Senhor. É interessante toda a estrutura do Salmo. Ele começa com uma exortação para que se louve a Deus. O verso 1 até o 3, os versos nos dizem: exultai, ó justo, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, todo o seu proceder é fiel, Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele abre com 4 bons motivos para nós nos alegrarmos e louvarmos o Senhor, porque a palavra do Senhor é reta, o seu proceder é fiel, Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da sua bondade. Ele vai mais ainda, apresentando mais argumentos. Pode observar, versos 6 ao 9, ele fala: sua palavra é criadora. Sua palavra é criadora. Verso 10 ao 12, ele fala: a sua vontade é triunfante. Ele triunfa sobre tudo e todos. Os versos 13 até o 19, ele fala: o seu olhar é discernente. Ele sabe todas as coisas. E à luz dessa verdade, irmãos, o salmista então faz uma declaração de confiança, como eu comentei no início, versos 20, 21 e 22. Nossa alma espera no Senhor. Nossa alma espera no Senhor. Nós esperamos em Ti. E essa esperança aqui, irmãos, é a esperança na sua forma mais correta, mais certa. Por que eu digo isso? Porque é uma esperança pacienciosa. Ele fala: nossa alma espera. Olha que interessante. Nossa alma espera no Senhor. Ele diz, no Senhor. E é cheio de confiança. Olha, porque Ele é o nosso, o quê? Auxílio e escudo. Então é uma esperança pacienciosa, é uma esperança confiante. Ele não vai ser, Ele é. Ele é bom e Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo. É uma esperança pacienciosa, é uma esperança confiante, é uma esperança eufórica. Veja o verso 21. Nele o nosso coração se alegra, exulta. Eu estou eufórico, Deus é bom. É uma esperança bem informada. Veja o versículo 21 ainda. Pois confiamos no seu santo nome. Quando fala nome, aqui é caráter. Nós conhecemos o seu caráter, nós confiamos no seu caráter, nós sabemos que essencialmente no seu caráter Ele é bom. Então a nossa confiança em Deus é pacienciosa, nossa confiança em Deus é confiante, é eufórica e é bem informada. Sabemos quem é Ele, nós não tememos. Conhecia o seu Deus, ele descansava no fato que Deus é bom. O diabo faz de tudo para deturpar o caráter de Deus para você. Ele pega as redes sociais, as desgraceiras, o mal sempre dá mais ibope, você fica infestado de podridão, você nem mais crê em Deus. É isso que o diabo quer. Volta para a palavra para você ver. Se você observar bem a natureza, a humanidade, a bondade, é que ela não tem bote, está nas redes sociais. Se você observar a perfeição da natureza, é que não tem bote. O diabo quer confundir o nome de Deus no seu coração, o caráter de Deus.
O salmista, não, muito pelo contrário. Ele deixa muito bem claro. E essa confiança nunca o decepcionará. Ele sabe da bondade de Deus. E a bondade de Deus, meus irmãos, ela é visível em todos os sentidos. Mas o seu ápice, vou continuar dizendo, é quando ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Salmo 107, 8 nos diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os homens. A bondade do Senhor é o sustentáculo da confiança do crente. Sua bondade dura para sempre. Nós jamais deveríamos ficar desanimados. Deus é bom. Eu sou uma desgraça só. Deus é bom. Vou me agarrar nesse fato e vou conhecê-lo mais. Eu quero ser bom como Ele. Naum, profeta, diz assim, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom. Olha a essência. O Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Eu posso descansar no fato que Deus é bom. Meditemos, meus irmãos, na bondade do Senhor. Vejamos quantas coisas boas Ele nos tem dado, dia a dia. Gastemos tempo pensando nessas coisas. E vamos orar mais ao Senhor, agradecer pela sua imensa bondade para com as nossas vidas. Vamos louvar o Senhor pela sua bondade. Vamos ser gratos ao Senhor pela sua bondade. Vamos ser responsivos ao Senhor pela sua bondade. Deus é bom. E ninguém venha culpar Deus da desgraça que nós colecionamos, porque Deus é todo bondade. Aleluia. Nosso Deus é bom. O vosso Pai sabe todas as coisas. Você está aí preocupado, ansioso, que vai comigo, Deus? O vosso Pai sabe. Nós precisamos continuar nesse novo ano, conhecendo mais o nome do nosso Deus, o caráter do nosso Deus, e conhecendo mais a bondade de Deus. Deus é bom. Todo o tempo. Deus é bom. Se você quiser se deixar levar pelas falácias, pelas filosofias, faça isso. Você que vai perder. Abraça a palavra. Conheça o Deus que se revela. E você nunca vai duvidar. Aconteça o que acontecer da bondade de Deus. Amém? Vamos colocar no pé e falar com Deus em oração. Tem um cântico antigo que fala assim: Deus é bom, e é bom o quê? Lembra disso? Vamos cantar esse cântico? Deus é bom demais. Vamos lá? Deus é bom, sim, Deus é bom. Deus é bom demais. As tristezas e aflições ficam a